Um outro fenômeno ondulatório que é importante para a gente compreender aí algumas coisas que acontecem é o fenômeno de interferência de ondas. Interferência é um fenômeno exclusivo para ondas. Partículas, elas não têm processos de interferência. Então, o que é interferência? É a possibilidade das ondas ocuparem o mesmo lugar no espaço. Então, aí você consegue entender por que a matéria não pode sofrer interferência, porque a matéria não pode ter duas partículas de matéria no mesmo ponto, porque elas ocupam o espaço. A onda, ela é energia, e energia, ela não necessariamente é algo pegável, é algo palpável. Mesmo que a onda seja uma onda mecânica que precisa de matéria, ela se propaga através da matéria, mas a energia em si não é material. Então, existe como um meio de propagação material estar em um determinado instante com duas ondas ou mais, ou um número muito grande de ondas passando pela mesma posição. O que acontece nessa situação é a interferência. E como que vai se dar a configuração dessa situação? Vai ser a mais simples de todas. Tá? O que vai acontecer é o seguinte: a interferência vai acontecer quando duas ou mais ondas ocupam a mesma posição do meio. O resultado é muito simples. É a soma de todas as ondas. Então, em geral, a gente não vai conseguir, quando acontece isso, particularizar uma e a outra. O que você vai ver já é o resultado da interferência. Mas digamos que fosse possível observar que numa determinada corda ou num determinado espaço do ar, por exemplo, existisse uma onda assim. Deixa eu fazer ela de novo. E no mesmo lugar, você não vai conseguir ver essa distinção, mas no mesmo lugar houvesse uma outra onda passando, e naquele instante ela está exatamente nessa configuração aqui. Ó. O que você veria? A onda preta ou a onda vermelha? Nenhuma das duas coisas. Você não veria onda nenhuma, porque em todo momento você tem uma posição positiva se somando com uma posição negativa. E o que você vai ver é onda nenhuma. Ela iria se somar. E a soma, neste caso, acabaria resultando em um cancelamento de uma com a outra. Agora, por outro lado, se você tiver um determinado ponto do espaço e chegarem duas ondas, para a gente tornar um pouquinho mais realista essas minhas ilustrações, vamos supor que ela não está exatamente em cima. Seja uma onda que chegou assim. Vamos pegar um ponto só, não todo o espaço. Digamos que seja uma onda luminosa. Aqui você tem um olho, portanto, que vai receber essa informação. Então, quando essa onda atinge esse olho, ela vai ter a gente chama de fase, né? O ponto em que ela está oscilando, se está para cima ou está para baixo. Então, ela vai estar exatamente para cima. Mas vem uma outra onda de um outro lugar, exatamente com o mesmo comprimento de onda, portanto, exatamente com a mesma frequência. E ela vem. E ela vem vindo, vem vindo. Aqui parece que ela está mais espichada. Vou ter que tentar fazer ela mais ou menos no mesmo comprimento. Então veja só, digamos que essa onda preta e a onda vermelha têm o mesmo comprimento de onda. Então, como eu fiz a mão livre, dificilmente vai estar aqui se você for medir o mesmo comprimento. Mas digamos que ela tivesse. Pouco importa o que aconteceu antes das ondas atingirem o olho do observador, mas pense no que aconteceu exatamente no olho. Veja que essa onda preta, nesse instante, ela está com uma fase positiva, ou seja, ela está com a sua altura próxima da altura máxima. Já a onda vermelha está com uma fase negativa. A altura da onda vermelha está próxima da altura mínima. Então, quando essas duas ondas atingirem o olho, ou seja, passarem pelo mesmo ponto, elas vão interferir. E qual vai ser o resultado da interferência? Um ponto escuro. Então, duas ondas luminosas produzirão
é um ponto escuro, um cancelamento entre elas. Tá? Então, elas não precisam se somar ao longo de toda a existência da onda. Basta que em um determinado ponto elas estejam passando simultaneamente e aí eu vou ter a soma. Mas também posso ter o reforço. Tá? Então, deixa eu apagar essa onda vermelhinha aqui. Pode ser que essa outra onda vermelha também chegue nessa situação aqui, ó. Ou seja, com uma fase positiva também. Então, o que vai acontecer? Ao invés de uma onda cancelar a outra, uma onda vai reforçar a outra. Então, vai ter um aumento do brilho, se for uma onda luminosa. Ou, talvez, um aumento do volume do som, se for duas ondas sonoras. Apesar de que a onda sonora é uma onda longitudinal, mas ela também tem os processos de interferência. Muitas vezes, a gente representa a onda sonora por uma onda transversal, mesmo sabendo que ela é longitudinal. Por que isso? Porque é muito difícil representar uma onda longitudinal. Tá? Então, a gente assume que essas ondulações aqui são aumentos e diminuições do valor da pressão. Tá? Então, não a interpretação muda. Tá? Então, o que eu preciso saber para prever o que vai acontecer é justamente... Deixa eu acrescentar aqui um slide. Se eu estou preocupado com um ponto P, e eu tenho duas ondas passando por ali, o que eu preciso saber é se essas duas ondas chegarão neste ponto com sua fase concordando ou discordando. Neste caso aqui, elas estão concordando, portanto, vai ter um reforço na intensidade da onda. E isso vai acontecer o seguinte: quando que vai ter reforço, ou seja, interferência construtiva, vamos chamar assim? Quando eu tenho ondas aqui, digamos que eu tenho ondas que elas de mesma frequência, portanto, o mesmo comprimento de onda, mas percorreram trajetórias diferentes. Pode ser que uma saiu mais atrasada que a outra. Vou fazer assim para ficar mais fácil a ilustração, mas pode ser que ela tenha feito algum outro percurso. Se ela fez outro percurso, ela não vai chegar aqui do mesmo jeito. Aqui acabou chegando, por azar. Deixa eu fazer um cortezinho no vídeo para desenhar direito. Como aqui então não é construtiva, é destrutiva, tá? Destrutiva é quando eu cancelo uma onda com a outra. Então, neste caso, eu fiz um exemplo de interferência destrutiva. Por que é destrutiva? Porque se você soma essas duas ondas, elas vão se cancelar. Se essa diferença de fase, que a gente chama, essa diferença entre subidas e descidas, esse atraso de uma em relação à outra, aconteceu por uma diferença de percurso, ou seja, neste caso aqui, a onda vermelha foi emitida atrasada em relação à onda preta, você tem uma diferença ΔX de percurso, você vai ter aqui um cancelamento quando o mínimo de uma onda coincida com o máximo da outra e o mínimo da outra coincida com o máximo de uma. E quando que isso aqui vai acontecer? Quando eu arrasto para trás essa onda de baixo uma quantidade igual a meio comprimento de onda. Ora, um comprimento de onda é daqui até aqui, certo? Aqui é lambda. Portanto, aqui do ponto ΔX, você tem meio comprimento de onda. Mas não precisa ser exatamente meio. Poderia ser, por exemplo, eu poderia apagar essa parte da onda preta. E aí, neste caso, essa diferença aqui não seria lambda, e sim lambda mais meio lambda. Daqui até aqui eu tenho meio, né? Então, isso daqui seria 3 meios de lambda. Um, 2, 3, 4. Desculpa, não. Seria 2 lambda, seria 2 comprimentos de onda. Eu apaguei um comprimento de onda.
Espera aí, gente, está fazendo confusão. Vamos lá, uma outra situação. Eu apago aqui um comprimento de onda inteiro, então eu aumento o atraso. Portanto, agora, a minha diferença de percurso vai ser daqui até aqui, é o ΔX, mas eu tenho um lambda, deixa eu apagar aqui, de um ponto de mínimo ao próximo ponto de mínimo, eu tenho um lambda. Portanto, daqui até aqui, eu tenho de novo meio lambda. Ou seja, eu tenho um lambda e meio, um comprimento de onda e meio. Antes eu tinha só meio. E assim eu poderia fazer para 2 comprimentos de onda e meio, 3 comprimentos de onda e meio. Ou seja, quando for um número ímpar de meios comprimentos de onda, quando ΔX for igual a n lambda sobre 2, onde esse n é um número ímpar, eu sempre vou causar esse atraso aqui que vai descompassar as ondas. E eu vou ter uma diferença destrutiva. Tudo bem? Agora, eu vou aproveitar a mesma ilustração, tá? Eu poderia ter uma interferência construtiva. Quando que eu tenho uma interferência construtiva? Quando essa onda aqui que eu fiz em vermelhinho, então deixa eu apagar agora aqui, agora não é n lambda sobre 2. Apagar toda essa onda vermelhinha. Digamos que eu tenho também um atraso, eu tenho uma diferença de percurso, mas mesmo com essa diferença de percurso, elas cheguem concordando. As ondas chegam assim, ó, fazendo exatamente a mesma concordância de fases. Mas elas não necessariamente têm que partir do mesmo lugar. Eu posso ter também um certo atraso. Mas quando que isso vai acontecer? Quando este atraso for... Deixa eu fazer até aqui só. Igual a um número par de comprimentos de onda. Ou seja, quando for... desculpa, um número inteiro, não um número par. Um número par de meios comprimentos de onda ou um número inteiro de comprimentos de onda. Ou seja, quando for um comprimento de onda, 2 comprimentos de onda, 3 comprimentos de onda, elas sempre vão chegar aqui do mesmo jeitinho, concordando. As duas para baixo ou as duas para cima. Então, a interferência construtiva é quando ΔX for igual a n lambda, onde n é qualquer número inteiro. Vamos ver uma aplicação dessa interferência? Eu mostrei para vocês na aula anterior essas simulações aqui, ó. Cadê? Fechei. Tem que procurar de novo. Então, como eu falei, as ondas, apesar de a gente representar elas assim, como se fosse uma cobrinha, digamos, elas, na verdade, num espaço que tem as mesmas propriedades para todas as direções, que chamado espaço isotrópico, elas têm um formato tridimensional. Então, como que a gente consegue imaginar essa interferência de uma onda existindo simultaneamente com a outra onda quando eu tenho ela se propagando em todas as direções? Olha, a gente pode ter uma boa ideia se a gente olhar para as ondas na água.
A onda na água, na verdade, é uma coisa muito semelhante ao que acontece com as ondas sonoras, só que ela é um corte, ela é só um plano, enquanto as ondas sonoras e ondas luminosas elas são tridimensionais, são esferas. Então você vê aqui na onda na água que se não existisse a outra, a existência da primeira continuaria do mesmo jeito. Tá? Então, a existência de uma onda não afeta a existência da outra. O que elas fazem é se somarem num ponto e se reconstruírem do jeito que elas eram quando elas passam por esse ponto. Então, você vê que antes de uma onda atingir a outra, elas são círculos concêntricos. E aí fica um pouco mais confuso quando elas se chocam. Tem um vídeo aqui muito interessante, inclusive de um canal muito interessante, se vocês puderem dar uma olhada nos outros vídeos. E esse cara aqui, ó, deixa eu tirar o áudio, ele vai pegar duas bolinhas na ponta de um cabo e ele vai ficar oscilando para cima e para baixo. O que vai acontecer? Vai girar círculos concêntricos, ondas na água. Tá vendo? Agora, o que acontece se ele faz exatamente o mesmo movimento com uma onda ao lado, com uma bolinha ao lado? São duas fontes pontuais produzindo duas pontos diferentes de onda. Deixa eu dar um pause aqui. Você percebe aqui onde eu estou passando o mouse que você tem uma faixa onde a água praticamente não vibra e você tem outra faixa onde a água não vibra e você tem outra faixa. Então você forma um padrão de pontos mais altos e pontos mais baixos e alguns pontos quase não vibram. Este é o padrão de interferência. Se fossem ondas sonoras, ali o som ficaria muito baixinho, quase não daria para ouvir. Aqui fica bem evidente, né? Aqui ele até usa um artifício aí de representação gráfica para mostrar que essas faixas escuras são pontos de interferência destrutiva, onde quase não há vibração da água. E isso acontece para qualquer onda, pode ser onda luminosa, pode ser onda sonora, pode ser onda na água, que são as interferências construtivas e destrutivas. Só que para a luz acontece uma coisa diferente. Como a luz é uma soma de várias ondas com várias frequências, o ponto onde a luz vermelha se destrói vai ser diferente do ponto onde a luz azul se destrói. Então você vai ter padrões de interferências diferentes para cada cor. Então você vai conseguir ver uma distinção de cores, eventualmente destruindo a vermelha, mas mantendo a azul, ou destruindo a azul e mantendo a vermelha. Aqui ele vai entrevistar algumas pessoas. Deixa eu só pular para a parte onde ele fala da luz. Então, aqui é um padrão de interferência. Se você pudesse, digamos que essas ondas na água forem ondas luminosas. E digamos que você só esteja vendo ela chegar aqui. Ó. Você não está vendo de cima. Se seu olho estivesse aqui. Você veria padrões de escuro, claro, escuro, claro, escuro, claro. Agora você vê que esse escuro e este claro, ele não é a mesma posição da luz vermelha ou da luz azul, porque a interferência desses pontos acontecem, dessas ondas acontecem em pontos diferentes. Vamos ver se a gente consegue, a partir daquele aplicativo que eu utilizei, ter uma pista um pouco mais concreta aonde que esses pontos se cancelam e aonde que eles se somam. Então, eu tenho aqui, pode ser com torneiras pingando, tá? Que formam ondas na água, de padrões claro, escuro, ou dois alto-falantes, também produzindo padrões de interferência, ou duas canetinhas a laser. Eu vou colocar aqui na luz violeta, que vai ter a maior frequência, e aí eu vou ter, se eu acionar só uma canetinha, as ondas luminosas dela serão essas esferas concêntricas aí. Vou desligar uma e vou ligar a outra. Aí você vai ter outras esferas concêntricas. Para eu prever o que acontece quando eu ligo as duas juntas, eu vou me preocupar só com a primeira. Eu vou fazer um print aqui dessa tela. Deixa eu colocar na parte lenta. E eu vou dar um pause exatamente quando aqui nesse pontinho surgir uma nova frente de onda, que é agora. Está vendo que aqui tem uma pontinha? Então eu dou um print screen dessa tela aqui. Vou pular lá para a minha lousa, que é... Cadê? Não é isso. É isso.
Vou pular para cá, daquele print, e eu vou contornar, na verdade eu já fiz isso, para não ocupar tanto tempo da aula, eu vou contornar aqui com a minha caneta todas essas frentes de onda. Então eu vou ter este padrão aqui, ó. Tá vendo? Essas linhas vermelhas. E aí, como essa canetinha de baixo está desligada, mas se ela estivesse ligada, vamos voltar lá para a simulação, se ela estivesse ligada, eu teria exatamente o mesmo padrão. Então, o que eu posso fazer aqui para tentar fazer uma previsão? Eu vou tirar o fundo, ficar só com as linhas vermelhas, e aí eu vou copiar essa imagem e vou arrastar ela exatamente para onde estaria sendo gerado as outras ondas da canetinha de baixo, que está mais ou menos aqui. Ó. Está em 1, 2, 3, 4 frentes de onda para baixo. Está vendo que ele encontra aqui? Então, vamos lá. Vou copiar essa imagem. Isso agora eu estou fazendo junto aqui com a gravação. Isso aqui não fiz previamente. Tá? Então, se der errado, vai dar errado, mas acontece. Opa, não é isso que eu queria. De novo. Vou copiar aqui. Tá. Então, onde que eu vou posicionar essa cópia? Está vendo esse pontinho aqui, onde eu estou com o mouse em cima? É a fonte pontual da segunda canetinha. E onde ela está? 4 frentes de onda para baixo. Então, 1, 2, 3, 4. Aproximadamente aqui. Então, este é o padrão. Só que a gente não, como eu falei, a gente não consegue ver as duas ondas distinguindo uma da outra. O que a gente vê é o padrão de interferência, é a soma delas. Então, eu vou destacar aqui alguns pontos onde elas se cruzam, ou seja, onde elas estariam se somadas. Lembra, essas linhas vermelhas, elas representam os máximos das ondas. Então, quando uma linha vermelha cruza com outra linha vermelha, eu tenho a soma delas, são as interferências construtivas. Então, eu vou destacar alguns pontos desse. Ó. Aqui eu tenho um ponto, aqui, 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 aqui. Aqui não é exatamente um ponto por causa da imprecisão, porque eu fiz a mão livre, mas provavelmente seria um outro ponto. Tá? Então, vamos lá. Vou fazer um cortezinho no vídeo, para não tomar tempo fazendo essas bolinhas azuis aqui. Mas eu vou fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui, sem tomar tanto tempo. Pronto, tracei todos eles. Você está vendo que existe um alinhamento entre esses pontos? Se a gente traçar uma linha aqui, você consegue ver este alinhamento aqui, este alinhamento aqui. Deixa eu fazer melhor. Aqui eu tenho um alinhamento entre pontos. Aqui, aqui. Não está perfeito porque eu fiz a mão livre aqui, né? E aqui. Se você lembrar daquela imagem daquele vídeo, você também tinha um certo alinhamento. Claro que aqui eu tenho uma soma. Então, aqui eu tenho um ponto, se você pudesse ver em claro, escuro, você veria aqui pontos escuros, né? Aqui você tem um ponto escuro, aqui você tem um ponto escuro. Aqui você tem um ponto escuro e depois você tem os pontos claros. Então, se você é um observador e essas daqui são ondas luminosas e o teu olho está aqui, ó, você acabaria vendo uma mancha clara, uma escura, uma clara, uma escura, uma clara, uma escura, uma clara, uma escura. Essas manchas claras e escuras a gente chama de franjas de interferência. Tá? Então, vamos tentar ver agora se eu voltar lá para a simulação e eu ativar as duas canetas. Vamos colocar no normal. Você está vendo aqui as franjas claras e escuras. E você vê essas linhas de alinhamento, tá vendo? Vou dar um pause. Eu acho que a frequência aqui não está bem correta. Acho que o que eu usei na minha lousa é uma frequência um pouquinho mais voltada.
Isso, agora sim. É uma coisa um pouco mais violeta do que eu estava usando antes. Então, eu vou fazer um print screen dessa tela aqui. Exatamente quando ela produz uma nova frente de onda, que vai ser agora. Tiro um print dessa imagem, jogo ela para cá, e eu vou tentar sobrepor ela àquela nossa representação. Então, faço um Ctrl C nessa imagem aqui, e eu vou tentar agora substituir, ao invés dessa, eu vou colocar já com o padrão de interferência. Então, vamos apagar essa camada. Não é isso que eu queria. Agora sim. Este é o padrão de interferência e vamos colocar aquelas linhas que eu tracei antes. Tentar posicionar exatamente aqui. Olha que interessante. Essas linhas verdes, elas estão exatamente alinhadas aqui com aquele padrão preto, claro, que são os pontos de interferência construtiva e destrutiva. Legal, né? Agora eu gostaria de prestar um pouquinho mais de atenção no caso de ondas unidimensionais, mais especificamente na interferência entre duas ondas unidimensionais, sendo que uma delas é a própria reflexão da primeira. Então, antes da gente sair fazendo continha aqui, eu vou ilustrar para vocês o tipo de situação que eu estou querendo dizer. Eu já usei esse aplicativo com vocês antes, mas eu usei essa função aqui dele, onde tem essa janelinha, que dá a entender que esse meio de propagação ele é infinito. E o que acontece? Eu perturbo uma das partículas do meu meio e essa perturbação ela é transmitida para os seus vizinhos e ela vai embora e não volta mais. Se você conseguisse olhar toda a extensão na infinitude dela, você veria essa energia aí sendo propagada através da matéria. Neste caso, uma onda mecânica, né? Agora, vamos supor que eu deixo que uma dessas extremidades seja fixa. O que vai acontecer? Eu vou gerar aqui um pulso, ou seja, a minha onda é simplesmente uma elevação e uma descida. Eu vou tirar o amortecimento, tá? Vou considerar que eu não tenho nenhum mecanismo que dissipe energia. E aí eu vou pegar essa chave inglesa, eu vou subir e descer essa primeira bolinha. Tá? Vamos deixar lento, só para que a gente consiga comentar. Então, subiu e desceu. Então, dá um pause aqui. O que vocês estão vendo? Essa elevação e essa descida que eu fiz na primeira partícula, ela vai ser repetida identicamente por todas as partículas, ou seja, é uma onda progressiva, porque esse movimento é idêntico, e ela é transversal, porque o movimento das partículas é perpendicular à sua propagação. Bom, vamos lá. Isso aqui é energia, né? Partículas que antes não tinham energia, ou seja, estavam paradas, adquirem momentaneamente uma certa energia, mas voltam a ficar paradas. Então, as partículas elas não armazenam energia, elas simplesmente são utilizadas para que a energia seja passada adiante. Então, se a gente for evoluindo esse cenário aqui, até chegar prestes àquela extremidade fixa, a gente pode dar um pause aqui, se perguntar, essa energia que ela vai chegar aqui, ela não vai poder desaparecer. A energia não desaparece, a não ser que eu tivesse algum mecanismo de dissipação, que neste caso seria o amortecimento, mas eu zerei ele aqui. Então, qual que é a única possibilidade para a energia? Se ela não pode desaparecer e ela também não pode continuar se propagando, ela vai voltar. Então, a gente chama isso de reflexão. Quando a reflexão acontece da maneira em que a extremidade do meio de propagação ele não possa oscilar, acontece o que a gente chama de inversão de fase. Ou seja, se essa perturbação se trata de uma elevação e depois de uma descida, na volta ele vai ser uma descida e depois uma elevação. Da seguinte maneira, ele vai inverter a sua fase toda vez que ele chega numa extremidade fixa.
Aí ele vai chegar em outra extremidade fixa, vai inverter de novo. Tá? Então, deixando na velocidade normal, o que vai acontecer é isso aqui. Óbvio que isso aqui não vai acontecer para sempre, porque na vida real existem forças dissipativas. Então, se eu colocasse alguma força dissipativa aqui, aumentasse aqui, você veria ele esmorecendo até atingir novamente a configuração de equilíbrio. Muito bem. Uma coisa interessante também de destacar é que se essa extremidade, deixa eu voltar aqui, deixar no lento, se essa extremidade, então está aqui, aquele mesmo onda se propagando, alguns livros chamam as ondas, quando elas se tratam só de uma oscilação, de pulso, tá? Mas na prática é indistinguível, isso aqui também é uma onda, tá? Só para que vocês forem olhar no livro, se ele fala pulso, provavelmente é só uma oscilação. Agora, se essa extremidade for solta, vai acontecer uma coisa muito interessante. Quando ele tem a liberdade de oscilar, acontece a reflexão, só que sem a inversão. Então, na extremidade rígida, inverte, e na extremidade solta, não inverte. Então, aqui vai inverter, e lá não inverte. E isso acontece também em reflexão de outros tipos de ondas, como ondas sonoras. Toda vez que a onda ela encontra um outro meio de propagação, em que neste outro meio de propagação a velocidade da onda seria maior, ou seja, ele vai para um meio menos refringente, ele não inverte. Já quando ele vai para uma região onde a velocidade seria menor, ele inverte. Neste caso, ele iria refratar também, né? Toda refração é acompanhada de uma reflexão. Agora, a gente pode se perguntar o seguinte: se ao invés de causar uma única oscilação, eu ficasse movimentando, agitando, de uma forma intermitente, contínua, essa primeira partícula, você veria uma situação muito interessante. Como eu estou fazendo aqui com o mouse, não é muito preciso, mas você consegue perceber uma certa bagunça aqui, uma certa confusão. Você percebe que algumas partículas oscilam mais do que outras? As partículas ali, se você olhar para as verdinhas, elas não têm uma amplitude de oscilação muito grande, já outras oscilam muito. Diferentemente do que se eu tivesse uma borda infinita e causasse uma oscilação contínua. Aqui todas as partículas oscilam iguais, né? Se você coloca uma régua aqui, por exemplo, você vê que todas as partículas em algum momento atingem a extremidade da régua. Então, quando a extremidade é fixa, você percebe que algumas partículas oscilam mais, encostando lá em cima, e outras, como você pode ver essa verdinha aqui, oscilam menos. E outras partículas estão muito próximas de estarem paradas. O que está acontecendo aqui é um caso de interferência, porque eu tenho uma onda sendo gerada, se propagando até chegar nessa extremidade, e uma outra onda que reflete. Só que nós não conseguimos distinguir as duas ondas separadamente. O que nós estamos assistindo já é o resultado da interferência destas duas, a onda que é emitida e a onda que é refletida. Eu não vou conseguir fazer aqui usando esse aplicativo, mas existem algumas condições muito precisas que se pode obter, chamadas condições de ressonâncias, onde algumas partículas não vibram nada, elas ficam absolutamente paradas. Então, essa situação é o que a gente chama de onda estacionária. Tá? A onda estacionária é o resultado da interferência entre uma onda emitida e a sua própria reflexão. Mas, não somente isso, tem que satisfazer uma condição de ressonância. Então, deixa eu só escrever isso para ficar bem concreto. Então, eu defini aqui para vocês a onda estacionária como sendo o resultado da interferência entre uma onda harmônica, aquela que é senoidal, né, aquela cobrinha, quando você tem um movimento harmônico simples, e a sua própria reflexão. Mas não somente isso, tem que ser atendido uma condição de ressonância. Quando eu movimentei aquela cordinha com o meu mouse, eu não atendi aquela condição de ressonância. Então, o que vocês viram lá não era uma onda estacionária. Vocês já vão entender quando que isso acontece e qual é essa condição. Então, guardem essa condição de ressonância aí com carinho, que a gente vai falar dela daqui a pouquinho.
Mas antes eu gostaria, como eu comentei naquele aplicativo aqui, a gente não consegue ver nessa imagem duas ondas, aquela que foi emitida e aquela que está sendo refletida. Isso daqui já é o resultado da interferência, ou seja, a soma das duas. Eu tenho um GIFzinho aqui, onde a gente consegue distinguir essas duas coisas. Ou seja, a gente consegue ver qual que é a onda emitida e qual é a onda refletida. Óbvio que isso é impossível de se observar no experimento prático, mas digamos que fosse possível. Então, em vermelho eu tenho uma emissão e em azul uma reflexão. Essas duas ondas elas têm que ter a mesma amplitude e o mesmo comprimento de onda. E, portanto, a mesma frequência, porque elas estão se propagando no mesmo meio. E quem define a velocidade de propagação é o meio. Se elas têm o mesmo comprimento de onda e mesma velocidade, elas têm que ter a mesma frequência. Só que a gente não consegue diferir a onda emitida da onda refletida. O que nós vemos é o resultado da soma das duas. Então, você vê que a qualquer instante, deixa eu tirar um print aqui da tela, agora, por exemplo, e vou passar para cá. Então, você percebe que naquele instante em que eu tirei o print, essas ondas, apesar de uma estar indo para frente e outra está voltando para trás, elas estão em concordância de fase, ou seja, numa construção. Essa em preto é o que de fato a gente enxerga, é como a corda vibra. Então, essa altura é 2 vezes maior do que essa altura individual, tanto da onda emitida quanto da onda refletida, tanto para cima quanto para baixo. Por outro lado, vamos pegar uma outra situação. Agora, por exemplo, tirei um print naquele momento, vou copiar para cá. Olha que interessante, nessa situação aqui, isso aqui foi um instante de tempo, tá? Durou uma fração de segundos, ele não vai ficar assim por um tempo apreciável. Mas nesse instante, quando uma onda tinha uma fase para cima, a outra tem uma fase para baixo. E sempre oposto, não só aqui, tá? Em qualquer outro ponto. Por exemplo, nessa posição aqui, você tem um tiquinho para cima, e a azul vai ter o mesmo tiquinho, só que para baixo. Portanto, a soma da onda azul com a onda vermelha, que dá interferência, ela vai se cancelar em todos os pontos. Então, nesse instante, a corda vai estar na horizontal. Agora, vamos pegar uma situação intermediária. Aqui, por exemplo. Veja que nessa situação, a onda azul e a onda vermelha elas não estão exatamente nem em construção e nem em oposição. Em alguns pontos elas se somam e outros elas se subtraem. Então, por exemplo, exatamente aqui neste ponto, quero chamar a atenção de vocês deste ponto aqui. Eu vou traçar uma linha reta para a gente comparar. Perceba que para este ponto, a mesma amplitude que é positiva para a onda vermelha vai ser negativa para a onda azul. Então, ele vai se cancelar e vai dar zero. Mas em qualquer outro ponto, vamos pegar este ponto aqui, ó. A onda vermelha não está cancelando a onda azul. Eu tenho mais a altura da onda vermelha do que parte negativa da onda azul. Então, eu vou ter uma certa redução da amplitude em relação à onda vermelha, mas ele não vai ser zero. Então, quando eu tenho esse padrão de interferência sendo construído em todos os instantes de tempo, eu preciso ver um vídeo, você vai ver que alguns pontos, como este aqui, que estou apontando aqui para a onda em preto, eles não se movem nunca, independentemente de como está a onda emitida e como está a onda refletida. Outros pontos oscilam no máximo, como este ponto aqui ou este ponto aqui. Só que essa onda preta ela não é uma onda que se propaga
Percebe? É diferente da onda vermelha, que você consegue enxergar ela indo para frente, ou a onda azul, que você enxerga ela indo para trás. A onda preta, ela vibra, sim, só que ela está parada, por isso a gente chama de onda estacionária. Estacionária remete a algo parado, certo? Então as coisas estão paradas. E diferentemente das ondas harmônicas, onde todos os pontos em algum momento sobem e descem, aqui não. Alguns pontos não sobem e descem, outros sobem e descem mais e outros sobem e descem menos. Então eu vou pegar essa imagem aqui, vou copiar para cá. E aí eu vou pegar uma outra imagem, no caso oposto. Essa é a que eu peguei, agora vamos pegar essa aqui. Então, essas duas imagens, elas são complementares, tá? Então, você vê que eu tenho duas situações onde as ondas elas se reforçam, mas elas não são a mesma. Olha a diferença desta imagem para esta imagem. Portanto, se eu faço um traço aqui, fazer ele de verde, eu tenho que este ponto ele vai oscilar. Este ponto ele vai oscilar daqui até a sua extremidade oposta. Já este ponto ele vai ter uma amplitude de oscilação menor. Ele vai vir daqui até aqui. Este ponto vai oscilar menos ainda. E este ponto nem oscila. Como normalmente isso aqui acontece numa velocidade muito grande, porque as frequências são altas, da ordem tipo de 20 Hz, 30 Hz. O que é 30 Hz? Isso aqui vai fazer 30 vezes por segundo este movimento de sobe e desce. Os nossos olhos, quando a gente assiste uma situação como essa, ele vai sobrepor as imagens. Então, o que a gente vê, na verdade, é as duas coisas sobrepostas. Ou seja, eu vou fazer uma linha pontilhada aqui, que é exatamente aquela imagem que eu tenho aqui, num momento anterior, só que sobreposto no outro momento. Então, o que a gente tem é mais ou menos isso. Ó. Vou fazer de verde, senão não vai dar para ver direito. Então, você tem alguns pontos que oscilam mais, como aqui, por exemplo, tem todo esse percurso. Outros oscilam menos, como é este, e outros nem oscilam, como esses pontos aqui. Então, é bem diferente de uma onda harmônica, onde todos os pontos, como eu mostrei com a régua antes, oscilam na mesma amplitude. A gente dá nomes para essas estruturas, mas antes de dar nome para elas, para vocês não acharem que é só lorota, eu vou mostrar um videozinho de YouTube, como eu não posso mostrar no laboratório. Então, eu tenho aqui um vídeo onde essa pessoa está gerando ondas estacionárias. Então, ele está gerando uma situação onde eu tenho um ponto em repouso, outro ponto em repouso, e você tem dois, como é que eu posso me referir? Bom, já vou dar o nome correto. O nome que a gente dá para essa estrutura aqui que oscila é ventre. Ventre de barriga, né? Eu acho que não lembra muito uma barriga, lembra mais um olho, né? Mas, ok, se alguém tem a barriga nesse formato aí, então isso aqui o nome que a gente dá é ventre. E estes pontos que não vibram, nunca, a gente dá o nome de nó. Então, nessa situação aqui, ele achou uma condição de ressonância. Lembre-se, não é toda a frequência que vai estabelecer esse tipo de configuração. Tem que achar a condição de ressonância, que é um valor específico de frequência, onde eu tenho dois ventres.
você vê a sobreposição de imagem, né? Você vê uma coisa por cima, simultaneamente uma coisa por baixo. Por que isso aqui está acontecendo? Porque a velocidade dessa vibração é tão alta que a gente não consegue acompanhar a oscilação subindo e descendo. Então a gente vê uma sobreposição de imagens. Mas felizmente ele mostra para a gente daqui a pouquinho com uma câmera lenta. Mostrou o cofrinho para a gente. Mostrou que esse é o nó, que não vibra. Ele até conseguiu segurar, né, um pouquinho. E aí é legal que ele filmou com uma câmera de alta velocidade, muitos quadros por segundo, e dá para ver em câmera lenta, olha. Então aqui dá para ver, ó. Apesar da gente... Deixa eu pausar aqui, num ponto bem bonito. Apesar da gente ver aqueles ventres, na verdade é uma ondulação, onde eu tenho uma parte positiva e uma negativa, que fica se alternando. Uns pontos vibram mais, outros menos, e outros nem vibram, como é mais ou menos essa região aqui não vibra, mais ou menos no meio da corda. Mas essa não é a única condição de ressonância. Eu posso mudar essa frequência e achar uma nova condição de ressonância, onde eu vou estabelecer um número diferente de ventres. Então ele vai fazer isso para a gente, vai mudar. Aqui esse pino, deixa eu só pausar aqui, ó, tá vendo que tem um pininho aqui? É alguma coisa que está sendo simplesmente movimentada para cima e para baixo, ou seja, é aqui onde está sendo provocada essa perturbação. Aqui eu tenho um ventre, uma subida e uma descida, né? Então eu tenho só dois nós, um em cada extremidade da corda. E aqui eu tenho 3 ventres. E 2 nós aqui no meio e mais 2 nas extremidades. Então, 4 nós. Então, em câmera lenta, essa é a situação que a gente veria se a gente conseguisse distinguir a imagem. Entenderam o que é uma onda estacionária? E o que ela tem de diferente para uma onda harmônica? A onda harmônica se propaga e todos os pontos sobem e descem igualmente. Não todos ao mesmo tempo, mas todos em algum momento vão subir e descer, executando o mesmo percurso. Já na onda estacionária, não. Alguns pontos vibram muito, outros vibram menos e outros nem vibram, independentemente do tempo que você espere. E ela é resultado, então, tem que ter uma corda fixa de um lado, não posso permitir que essa propagação aconteça para sempre, porque eu tenho que causar uma reflexão. Aqui um número maior de ventres, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toda vez que a gente conta o número de ventres, a gente fala que atingiu um modo de ressonância número 6, nesse caso. Modo de ressonância 2, o modo de ressonância 1. Esse modo é a contagem que a gente faz dos números de ventres. Então aqui eu tenho o sexto modo de ressonância. Deixa eu ver se ele mostra em câmera lenta. Está muito pequenininha a amplitude. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ser bem difícil de enxergar, mas dá para ver. Então, já que eu falei o que é nó, o que é ventre, vamos então destacar aqui o que é a onda estacionária. Olha, você tem um ponto que vibra, em algum momento você vai ter o primeiro nó. Obviamente que se aqui está sendo causada a vibração, o primeiro nó vai acontecer um pouquinho depois, né? Porque o nó é um ponto onde não vibra. Então, digamos que ele se não existisse a reflexão, a onda tivesse essa cara aqui, ó. Ou seja, se o meio de propagação fosse infinito, ela teria aí essa cara, mais ou menos, que eu estou esboçando para vocês. Mas pelo fato dela estar presa, o que vai acontecer? Quando a onda atinge o ponto onde ela está presa, ela reflete. Se a gente conseguisse ver ao mesmo tempo a onda que foi e a onda que voltou, se fosse atendida a condição de ressonância, a onda que voltasse iria ficar desse jeitão aqui, ó.
Claro, isso aqui é em um instante específico, tá? Nesse instante específico, por exemplo, a onda como um todo iria se cancelar. Iria só ficar uma linha reta. Mas no próximo instante ela deixaria de se cancelar. Os pontos que se cancelariam sempre seriam esses aqui, ó. Aqui não deu para... Ficou meio esquisito, mas aqui seria um nó. Deixa eu só consertar aqui. Na onda estacionária, o ponto do nó, ele vai se cancelar não só em um instante, mas em todos os instantes. Então, estes pontos aqui, ó, que eu estou destacando, são os chamados nós. E o espaço entre os nós é o que a gente chama de ventre. Então, esses espaços aqui, eles vão oscilar daqui, eles vão dobrar, né? Porque eu vou somar as contribuições das ondas até aqui. Daqui até aqui. E assim por diante. Então, a onda estacionária que a gente veria seria algo mais ou menos assim. Tanto para cima quanto para baixo. Tá? Esses caras aqui é o que a gente chama de ventre. E esses pontos é o que nós chamamos de nós. Tem algumas pessoas, alguns livros chamam o espaço entre os nós de antinó. Tá? Se vocês virem algum livro aí. E qual que é a condição de frequência que eu tenho que ter para estabelecer um modo de ressonância? Qual que é o primeiro modo de ressonância? N igual a 1. É aquele onde eu tenho o comprimento da corda, caso não tivesse onda nenhuma, chamar de L, esse comprimento, e aí eu tenho este ventre, ou seja, eu tenho um único ventre entre esses dois nós. Este é o modo de ressonância 1, também chamado de modo fundamental de ressonância. Praticamente todos os instrumentos musicais de corda, as suas cordas vibram assim, ou seja, a corda de um violão não vai ficar desse jeito aqui. Tá? Ela sempre vai vibrar desse jeito mais fácil para ela, ou seja, com a totalidade da corda subindo e descendo. Obviamente que bem no meio da corda eu vou ter uma amplitude maior e na ponte ali você vai ter nos pontos de fixação da corda ela sem vibrar. Mas qual que é a relação que existe entre o comprimento de onda e o comprimento da corda? Veja, se você pegar só um pedaço aqui, você vê que eu tenho daqui até aqui meio comprimento de onda, certo? Se essa onda continuasse, ela teria para ter um comprimento inteiro de onda, fazer isso aqui, ó. Uma subida e uma descida. Portanto, se ela só subiu e desceu e não fez a parte de baixo, aqui eu tenho lambda sobre 2, ou seja, L é igual a 1 vezes lambda sobre 2. Vamos pegar o caso em que n igual a 2. Ora, supondo que é a mesma corda, agora eu tenho que ter dois ventres, por isso eu tenho que ter essa situação aqui, ó. Neste caso aqui, eu tenho um comprimento de onda inteiro, né? Essa linha pontilhada é a onda refletida, tá? Não é exatamente isso, mas na verdade é o complemento da onda estacionária, no instante de tempo em que as fases estão opostas. Você não consegue distinguir a onda refletida da onda emitida. L, neste caso, vai ser um comprimento de onda inteiro, né? Um lambda, ou 2 vezes meios comprimentos de onda. N igual a 3. O mesmo tamanho de corda, só que agora você vai ter 3 ventres. Portanto, você vai ter que ter a onda cabendo aqui no meio da corda desta maneira.
de forma que o complemento da onda estacionária constitua 3 ventres. 1, 2, 3. Neste caso, quantos comprimentos de onda cabem em L? L é o comprimento total da corda, certo? Ora, cada subida e descida completa é um comprimento. Então, aqui ele fechou um comprimento e mais meio. Portanto, são 3 meios comprimentos de onda. Então, aqui a gente já pode generalizar isso, né? Fizemos para o 1, para o 2, para o 3. Se eu tiver um comprimento, um modo ressonante, que é o valor de n, arbitrariamente, para n arbitrário, L é igual a n vezes lambda sobre 2. Portanto, não é qualquer comprimento de onda que estabelece uma onda estacionária. Se você isolar aqui essa relação, o lambda, você vai ter 2Ls sobre n. Então, digamos que eu quero estabelecer o primeiro modo ressonante. O comprimento de onda que eu tenho que escolher tem que ser 2 vezes maior que o comprimento da corda. O terceiro modo ressonante. Então, o comprimento de onda que eu quero escolher, ele tem que ser 2/3 do comprimento da corda e assim por diante. Se eu selecionar um comprimento de onda arbitrário, você vai ter alguma outra coisa, algum outro padrão de interferência, mas não é uma onda estacionária. Normalmente, o que a gente consegue nos equipamentos de laboratório, por exemplo, definir com mais precisão não é o comprimento de onda, e sim a frequência da oscilação. Então, se a gente pegar essa equação e expressá-la em termos de frequência, a gente sabe que a velocidade de propagação da onda é lambda vezes f, certo? Portanto, lambda é igual a v sobre f. O que é v? É a velocidade de propagação da onda. Isso serve para a onda sonora também, tá? Então, substituindo aqui, a gente tem que v sobre f é igual a 2L sobre n. Portanto, a frequência de ressonância tem que ser igual a n sobre 2Ls que multiplica v. Essa é a condição de ressonância que eu falei. Então, a frequência com que eu agito a ponta da corda não pode ser qualquer uma. Ele tem que ser dado por essa relação. Não existe só uma frequência, tá? Mas eu tenho que ter números inteiros, porque este n não pode valer 3,4, por exemplo. Ele tem que valer 1, ou 2, ou 3, ou 4. Então, tem que ser um número, um múltiplo inteiro de v sobre 2Ls. No caso da corda, esse v é função da própria corda. A gente já falou disso. A velocidade de propagação da onda é a raiz quadrada da tensão da corda sobre a densidade linear da corda. Portanto, quanto mais tensionada estiver a corda, maior a velocidade de propagação. E quanto maior for a velocidade de propagação, maior é a frequência que você vai precisar agitar ela para estabelecer uma onda estacionária. Então, tem este outro videozinho aqui de onda estacionária, onde essas pessoas aqui estabeleceram o modo de ressonância n igual a 3. Veja bem, aqui ele manteve a frequência selecionada em 33,9 Hz. Então, a frequência não mudou. Mas o que ele vai fazer? Está vendo que aqui tem um dinamômetro? Ele vai pegar essa abraçadeira e vai subir ele para cima. Subindo para cima, a força que o dinamômetro faz sobre a corda aumenta, ou seja, eu aumento a tensão na corda. O que vai acontecer com o número de ventres? Diminuiu, foi para 1. Veja que entre 3 e 1 ele passou por outras coisas que não são ondas estacionárias, tá? Deixa eu colocar em câmera lenta aqui para vocês verem. Deixar na velocidade 0,25. Então, olha, à medida que ele foi mudando, eu passei por outras coisas que não são ondas estacionárias, até achar uma nova onda estacionária. Por que essas outras coisas não são ondas estacionárias? Porque não satisfazem a condição de ressonância. Por que diminuiu o número de ventres ao invés de aumentar? Eu aumentei a tensão,
Ora, vamos voltar lá para a lousa. Se você pega essa relação aqui, isola o n nessa relação. N vai ser dado por 2 L's F's sobre V. Quando você aumenta a tensão na corda, você aumenta a velocidade de propagação das ondas nessa corda. Aumentando, como ele está no denominador, aumentando V, cai o N. Portanto, ele vai de 3 para 1. Claro, porque eu não mexi na frequência. A frequência ficou ali mantida em 33,9 Hz. Deixa eu voltar à velocidade normal. Agora ele vai afrouxar, ou seja, diminuir a tensão. Foi para 2 ventres, modo de ressonância igual a 2. Agora ele vai mexer na frequência. Aumentando um pouco a frequência. Ah, não, ele só fez um ajustezinho ali. Agora, com 3 ventres, diminuiu mais. Agora ele afrouxou totalmente, né? Mas diminuiu mais, foi para 4 ventres. Então, o que ele está fazendo é achando condições de ressonância. Veja que não é qualquer ajuste que estabelece uma nova onda estacionária. Aqui, por exemplo, não tinha onda nenhuma, olha. Isso aqui não é uma onda estacionária. Agora é. Então, é isso que eu falo que tem que ter uma condição de ressonância. São valores específicos de frequência para cada valor de tensão e densidade de corda.